Bom, pessoal, como eu sou uma tragédia para lidar com o telefone, já que eu não entendo nada disso, muito menos de gravação, eu ia deixar essa parte para o final do vídeo. Mas como rotineiramente o vídeo tem se encerrado antes da minha intenção de encerrar o vídeo, e aí normalmente como é só uns detalhezinhos a mais, eu nem complemento não. Então, normalmente um monte de gente aí fala que você precisa disso, precisa daquilo outro, mas não sei o que para afiar uma lâmina. Muito bem. Os amigos do canal já conhecem essa faca, sabem que é uma faca artesanal em D2 com 60 de dureza, e eu já falei que basicamente eu uso essa faca para limpar a beirada de calçada, limpar o jardim e tal. Então esse vídeo, gente, a minha intenção é mostrar para os amigos que a fiação é uma coisa simples, basta ter técnica e repetição, e é importante que os amigos saibam afiar, e aí eu vou conversar sobre isso. Mas então tá, vamos começar por aqui. Como eu já falei, essa faca está no uso, não está com o melhor fio que eu posso dar nela, mas está com um fio aceitável, vamos dizer assim, tá? Esse é o resultado. Muito bem. Temos aqui uma pedrinha da Victorinox, uma barrinha, para ser mais preciso, da Victorinox em óxido de alumínio, que é um material abrasivo menos duro do que o carbeto de silício, por exemplo. D2, 60 de dureza, óxido de alumínio. Vamos cegar só a parte da frente dela, para a gente ter a parte final dela como controle. Vamos cegar essa parte da frente. Algumas pessoas chegam a dar dor no coração, né? Mas não precisa ter dor no coração, gente. É por isso que é importante saber afiar. Olha, o final dela que não foi cegado, está cortando. A parte da frente, zero. Se ficar alguma dúvida, está esbranquiçando a pele, olha lá. Ou seja, não tem fio nenhum, né? Muito bem. Eu estou sem relógio, meu relógio deu um pepino, tá para consertar. Os amigos marquem um tempo aí, usando uma barrinha da Victorinox de óxido de alumínio para uma faca em D2 com 60 de dureza. Vamos lá. Tempo real, nada de acelerar vídeo. Tempo real, tá, gente? Olhem a largura dessa barrinha, deve ter 1 centímetro, 1 centímetro e pouco. Óxido de alumínio, não é tão fácil assim de segurar, porque ela é uma barrinha pequena. O controle não é lá essas coisas. E lembrando sempre, a faquinha é em D2 com 60 de dureza. Gente, aqui eu não estou dando fio, eu estou só conformando o fio. Eu só quero dar uma checada de como é que está essa conformação. Parece que está boa, agora eu vou dar o fio. Bom, se os amigos marcaram o tempo, foi isso. Vamos ver o final que não foi mexido. A parte da frente. Tá ruim ainda. Podemos melhorar então, vamos melhorar.
Normalmente é a ponta que a gente perde, é onde está realmente ruim. Tem que tomar um cuidado danado para você não se beliscar, porque aqui, ó, a sorte é que pegou de lado, mas é porque a pedra é muito pequena, mas, como eu estou falando, é factível de se fazer, tá? E claro, somem esse tempo aí naquele tempo que eu estava afiando, tá? Vamos ver se já deu. A pontinha ainda tá ruim, tá? Bem ruim. Mas aí, ó. Quanto tempo levou? 2, 3 minutos? Ah, e essa pedra, gente, ela é de célula aberta, mas como as partículas são pequenas, olha o que a borracha faz. Ela praticamente não solta abrasivo, solta um pouco, se você forçar um pouco, mas é, vamos dizer, negligenciável, tá? Aí, ó. Ela bebe água, se você pingar água nela, ela espera um pouquinho e chupa a água toda, tá? Essa área que está manchada aqui é porque eu tinha molhado e passei as costas da lâmina só para testar, então o metal desceu um pouco mais, mas não perde eficiência. Então vamos lá, vamos falar agora sobre a fiação. Por que é importante os amigos que gostam de lâmina saberem afiar? Gente, esse é um dos motivos. Você não ficará com medo de usar a sua lâmina no que quer que você tenha que usar a sua lâmina. Ah, é uma faca em D2 com 60 de dureza. Bom, segundo os cuteleiros que a gente ouve por aí, e sejam sinceros, vocês já ouviram mais de um cuteleiro falar isso? O cara trabalhando com aço carbono simples, ou seja, série 1000, no máximo 5160, 52100, 1095 Crovan, no máximo isso, tem a cara de pau de falar: ah, eu faço as minhas facas com dureza de 53, 54, no máximo 55, porque senão o usuário não vai conseguir afiar em casa. Ô, gente, isso eu chamo de má fé, tá? Porque não pode ser desconhecimento, tem que ser má fé mesmo, pura e simples. E olha que são cuteleiros renomados, hein? Nós não estamos falando aqui de um cuteleiro que começou ontem no fundo da casa dele, não. Tem cuteleiro de nome aí, que tem cuteleira, inclusive, que eu tenho uma entrevista dela, acho que na TV Cultura, falando isso, que ela não dá maior dureza nas facas delas, facas feitas com aço carbono de série 1000, porque senão o usuário não vai conseguir afiar. Eu acabei de mostrar para os amigos em tempo real, usando uma barrinha de 1 centímetro por o quê? Isso aqui tem o quê? Uns 8 centímetros? De óxido de alumínio, como em questão de minutos, um fio que estava absurdamente cego, não tá bom porque não tá rapando o cabelo. Olha lá, a parte de trás que estava em uso está mais ou menos, mas está usável. Mas se eu levasse 1 minuto ou 2 minutos a mais ali, mesmo usando aquela barrinha, ele raparia cabelo. Então, gente, essa desculpa que é dada, ah, não faço mais dura porque o usuário não vai conseguir afiar, é conversa fiada, é papo de malandro, de vagabundo mesmo, tá? Porque ele não quer ter mais trabalho para desgastar uma lâmina mais dura, tem medo da lâmina dele fraturar. A grande verdade é essa. Vamos parar de ficar rasgando cedo ou pisando em ovos para falar a verdade. O que é verdade e acabou. Ou alguém aí acha que se uma faca dessa em D2, que é um aço que tem muito carboneto e carboneto grande, ou seja, é susceptível à fratura,
é usado em trabalho pesado, e dá microdente? Dá, mas nada demais. E ela não quebra fácil assim não, ainda mais com essa espessura que ela tá, que é uns 3 milímetros. Se o cara faz em aço 1070, 5160, por que o infeliz não dá uma dureza de 60? Para esse fio durar mais, rolar menos, ficar um troço melhor. Sabe o que é? Medo, puro e simples, medo de quebrar. E olha que esses aços são muito mais difíceis que o D2 de quebrar. Mas é um bando de vagabundo. A realidade é essa. Para o cara falar uma mentira dessa, deslavadamente, é vagabundo. E eu vi um vídeo do Firmo, eu não tenho medo de citar as pessoas e não estou sendo grosseiro com você, mas você falou que você tem o maior cuidado para não denegrir pessoas e marcas. Tá, o que eu falo então de um cuteleiro que diz que não produz sua lâmina com mais do que 55 em aço série 1000, porque o usuário não vai conseguir afiar? Se eu acabei de afiar essa porcaria em D2 com 60 de dureza numa barrinha de óxido de alumínio, você quer que eu chame esse cuteleiro de quê, filho? De cuidadoso? De... deixa eu ver... falta de conhecimento? Não, firmo, é má fé pura e simples. Esse mundo que a gente vive hoje, que você não pode falar mal de ninguém porque vai ofender não sei o que, a dignidade humana. Ô, gente, conversa fiada. O problema é que as pessoas são cristalzinhos de neve, estão se ofendendo por qualquer coisa. Sabe por quê? Porque parou-se de falar a verdade. Não se fala mais a verdade. Para quê? Não, vou magoar o sentimento de... o cara não tem problema nenhum em mentir na cara dura para enganar os trouxas, mas eu tenho que ter cuidado de falar que ele é vagabundo, mentiroso, sem vergonha? É isso mesmo que eu estou entendendo? É esse mundo que nós vamos viver, mundo de hipocrisia? Não vou falar a verdade porque vai ofender os sentimentos dele. E, firmo, não tenho nada contra você, só estou citando porque eu vi um vídeo seu recente, agora você falando isso, mas você não é o único não. Tem muita gente desse tipo, tem muita gente advogando, por exemplo, que num colégio não haja perdedores num torneio de futebol. Todos ganhem medalha. Ou seja, você está ensinando as crianças a serem fracas, a serem perdedoras. Não, porque não pode magoar. Gente, não faz o quê? 70 anos, jovens de 18 anos estavam na guerra mundial. Hoje em dia, se um jovem de 18 anos você falar que o cabelo dele é feio, não vou mais na escola porque estou magoado, estou deprimido. Olha o mundo que se está criando, gente. Pelo amor de Deus, será que precisa de exemplos mais claros que isso? E então, eu perguntaria para o Firmo, como eu chamo um cuteleiro que diz que não dá dureza mais alta nas suas lâminas, dureza mais alta do que 55 Rockwell, porque o usuário não vai conseguir afiar? De que eu chamo um cara desse, firmo? De consciencioso com o trabalho dele? De cuidadoso com o usuário final? Ou eu chamo pelo nome do que ele é, vagabundo? Porque eu não tenho outro termo para uma pessoa dessa, porque a pessoa sabe que está falando mentira. Sabe que está falando mentira deslavada na cara dos outros. E, no entanto, fala. E tem um monte de babaca, bobo, que não entende nada e quer comentar, porque hoje todo mundo tem direito à opinião. Não, ele está certo. Ele está pensando no usuário final. Ou seja, o cara é um vagabundo, mas é apoiado por uma série de idiotas, porque o termo também é esse. Cansei desse negócio de ficar adorando a pílula para não ofender os sentimentos. Gente, a gente não ofende sentimentos de pessoas dignas. Quando a pessoa é vagabunda, a gente não se preocupa com isso. Essa é a realidade. Porque senão, se você se preocupa com o sentimento de vagabundo, você está sendo cúmplice. Essa é a realidade, quer goste ou não. Uma coisa
é você desejar um bom dia, mesmo que você realmente não deseje, para um desafeto seu, mas é uma questão de educação. Isso não é hipocrisia. Isso é educação, que todo mundo tem direito de receber. Mas, se o cara mente na sua cara, deslavadamente, você vai ser polido com ele? Você vai chamá-lo de correto? Não, gente. Não. Esse mundo está errado. Existem coisas a serem valorizadas e existem coisas a serem repreendidas. E não existe outra forma de você repreender algo do que sendo correto, honesto, realista. Nós não vivemos num mundo de fantasia, nós não vivemos numa utopia, nós vivemos no mundo real. O que está acontecendo com essa geração mais nova? Está deprimida, está cheia de problemas. Por quê? Porque são flocozinhos de neve. Não podem ser contrariados em nada, ou ficam ofendidinhos. Nós estamos vivendo num mundo em que se está alterando palavras, está se alterando o vernáculo, porque algumas pessoas estão ofendidinhas com palavras, como denegrir. O que tem de racismo em denegrir, gente? Zero. Isso é do vernáculo português, mas pegaram isso, mudaram o significado para quê? Para acabar com o racismo? Não. Quem acredita nisso, repito, a palavra que cabe é idiota. É para dominar a narrativa, para impor um tipo de pensamento, para subjugar as pessoas que não estão fazendo nada de errado. Mas o que é isso? Cria-se um problema que não é um problema, acusa-se as pessoas de um crime que elas jamais cometeram e sequer tiveram a intenção. Para quê? Para dominar a narrativa, para subjugar as pessoas. Se você concorda com isso, sinto muito, você é cúmplice. Ah, Cabral, é porque eu não gosto de atrito, ou como um amigo do canal comentou no último, isso é infantil. Essa discussão não é infantil, gente. Eu vou fazer disso um cavalo de batalha? Não. Eu vou fazer disso uma cruzada? Não. Não é um cavalo de batalha, não é uma cruzada. Mas nem por isso eu vou me calar e aceitar passivamente só para não ofender o sentimento dos outros, para não magoar os outros. Se a pessoa não aguenta a realidade, então não minta. Seja correto, seja honesto, fale a verdade. E aí não vai precisar ouvir esse tipo de coisa. Se o cuteleiro chegar e falar, gente, olha, eu sei que esse aço aguenta maiores durezas sem fraturar, eu faço numa dureza mais baixa, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem cuidado no uso, então eu prefiro que uma lâmina minha role o fio ou entorte do que ela quebrar, fica uma imagem ruim para minha cutelaria. Pronto, o cara está sendo honesto, falou absolutamente a verdade, eu até bato palma. Eu entendo o lado comercial. Para ele, ter uma lâmina fraturada é uma catástrofe. Uma lâmina que entorta, nem tanto. Ela continua sendo usável, você desentorta e pronto. Agora, mentir que não faz com uma dureza mais alta, porque o usuário não vai saber afiar. Se o usuário não sabe afiar, gente, ele não vai afiar uma lâmina com 55 RC, com 50 RC, com 60 RC, com 65 RC. Ele não vai afiar lâmina nenhuma. Porque a técnica de afiação, eu acabei de mostrar no início desse vídeo, muda alguma coisa? Nada, zero. Talvez se essa lâmina fosse em aço série 1000, digamos 1070, com uma dureza de 50, 55 no máximo, se eu levei o quê? 2, 3 minutos, talvez eu levasse 1,5, 2. Essa é a diferença. Só isso. Lembrando sempre, usando uma barrinha de pouco mais de 1 centímetro, quase 1 centímetro praticamente só de largura e uns 8 de comprimento, se muito. Tá? Então, gente, firme, desculpa, não queria constranger você. Te usei como exemplo, porque quando eu respeito uma pessoa, eu cito o nome. Quando eu não respeito, eu não cito o nome.
porque eu não dou crédito para gente à toa, que quer viver de imagem, como tem muitos no YouTube, os amigos sabem disso, mas voltando ao cerne desse vídeo, o porquê desse vídeo, por que você deve aprender a afiar? Por causa disso, gente, porque você simplesmente vai usar muito mais e melhor as suas lâminas. Quando você vê uma tarefa para fazer, você não vai deixar de fazê-la com aquele pensamento: ah, se eu cortar isso, o fio vai embora, e aí fica complicado. Então, gente, como eu já falei, afiar não é nenhum mistério. Muita gente faz parecer que é uma coisa complicada, que é uma coisa para expert, para não sei. Não, gente. Eu costumo dizer, afiar é como você pegar alguém que nunca atirou na vida, levar para um stand de tiro, botar um alvo a 10 metros, manda ela atirar de primeira. Normalmente, a maioria não acerta nem o alvo. Aquela que tiver alguma habilidade inata vai acertar a folha de papel. Eu te garanto que num único dia, você faz essa pessoa que não acertava sequer a silhueta de papel, colocar 6 tiros na parte graduada do alvo. Isso não é segredo, isso é técnica. E com um pouco de repetição ela consegue isso. Ah, Cabral, e depois colocar um tiro em cima do outro a 10, 15 metros. Isso, gente, você precisa de muita prática e muito treino. Mas numa condição real de uso, você precisa disso? Não, é como afiar. Você precisa tirar fatia num cabelo? Não. É legal isso? É muito legal. Tem efeito prático no seu dia a dia para 98% dos cortes que você faz? Não. É por isso que eu vou falar com os amigos outro detalhe. Por que essa faca estava com um fio só usável? Um fio normal, tranquilo, que corta o que ela tem que cortar. Porque eu sei afiar a ponto de fatiar cabelo? Sei. Leva muito mais tempo? Não, mas leva mais tempo. Eu preciso disso? Não! Mas isso, gente, eu não condeno quem faz isso, porque eu já fiz isso, sabe por quê? Porque depois que você aprende a afiar, você está entusiasmado, você quer melhorar cada vez mais, você vai procurando melhorar a sua técnica, refinar e tal, e você chega nisso. Tem algum problema nisso? Nenhum, zero. Eu faço isso hoje em dia nas minhas lâminas? Não. Por quê? Porque há muito tempo eu já cheguei à conclusão de que esse fio, se eu for dá-lo, ele vai se deteriorar tão rápido, talvez um pouco menos rápido, quanto o fio normal que rapa cabelo e tal, tudo tranquilo, mas não precisa chegar nesse ponto. E outro detalhe, como os amigos viram, com a manutenção mais simples possível, que é, por exemplo, um gadgetzinho pré-ajustado no ângulo, aquelas famosas hastezinhas cerâmicas, que eu falei que eu uso a torto e direito, tem para tudo quanto é lado, inclusive aqui no consultório, é mais rápido e simples ainda. Então, gente, eu já passei por essa fase de querer tirar fatia em cabelo. Eu sei fazer? Sei. Eu não quero perder meu tempo, porque eu vou usar meus fios, vou repor numa chaira lisa enquanto estou fazendo a tarefa, e depois dou um retoquezinho numa haste pré-angulada, pronto, meu fio está rapando o cabelo de novo, como se não tivesse acontecido nada. E isso para os amigos, gente, é isso que eu quero mostrar. Por que aprender a afiar? Tem gente, por exemplo, como eu já vi o filme, de novo filme, me desculpe, só estou te citando, não é porque eu estou de perseguição, não. É porque eu já vi vídeos seus você falando isso. Ah, eu estou com tal lâmina há tanto tempo, está com fio original de fábrica, eu só passo no strop. Ele pode fazer isso? É claro que pode, gente. Mas já está mais do que comprovado que o fio de fábrica, mesmo que venha rapando o cabelo, ele não mostra o verdadeiro potencial daquela lâmina, daquele aço para trabalhar. Por quê? Porque o fio vem fatigado. Quando você refaz aquele fio 1, 2, 3, alguns casos 5, 6 vezes, o desempenho mais do que dobra. Em alguns casos duplica, em outros triplica.
Então, tem alguma coisa errada no firmo só usar o strop para manter os fios dele? Não, não tem. Eu só estou dizendo que ele não está usando o melhor fio possível e nem estou falando daquele fio de rapar cabelo, de fatiar cabelo. Eu estou falando da durabilidade do fio em si, tá? Porque ele vem fatigado de fábrica. Então, gente, é isso que eu quero mostrar para os amigos. A importância de se saber afiar. Pode se afiar num tijolo. Vai levar mais tempo? Vai levar muito mais tempo, porque o abrasivo dele existe, mas é pouco denso, ou seja, tem pouco abrasivo na matriz e é muito irregular. Dá para afiar numa beirada de calçada? É claro que dá. Meu pai afiou durante anos assim. Dá para afiar num banco de concreto? É claro que dá. É o ideal? Não, está longe de ser o ideal, gente. Se uma pedra carborundo custa R$30, por mais que a gente esteja com falta de dinheiro, quem não consegue durante um ano juntar R$30 para comprar uma carborundo, que se ele está nessa dificuldade, ele não tem muitas lâminas, vai durar praticamente a vida toda dele. Ou vamos ser mais realistas, vai durar no mínimo uns 10 anos. Então, gente, é isso que eu quero mostrar para os amigos. Eu não estou mistificando nada, eu não estou dourando a pílula, eu estou falando a verdade. Você precisa afiar a ponto de rapar cabelo? Nem isso você precisa. A ponto de fatiar cabelo, então, é um troço legal, mas no uso prático do dia a dia, para 99% das tarefas, não faz diferença. Você só está levando mais tempo para chegar nesse ponto. E é um fio que vai se perder relativamente rápido. Outra coisa, gente, o povo tem a ilusão de que pegar uma lâmina de uma marca tal em Maxamet com 67 de dureza e dar um fio de rapar cabelo. É possível? É lógico que é possível. É lógico que é possível. Este fio, no uso do que quer que seja, vai se perder tão rapidamente quanto o fio de uma lâmina em 12C27 com 56 de dureza, afiada ao mesmo ponto de fatiar cabelo. Por quê? Ele vai rolar? Não. Provavelmente não, mas ele rola também, tá? Mas provavelmente ele vai se perder por micronanofratura, enquanto o do 12C27 com 56 vai se perder por rolamento. Mas ambos vão perder esse fio, digamos, absurdo, no mesmo tempo, nos mesmos cortes. Agora, aquele aço Maxamet com 67 vai permanecer muito mais tempo, dando aquele corte meia boca mas é mais do que usável do que o 12C27, que vai rolar muito mais e vai se desgastar. Essa é a diferença, gente. Mas saber afiar, você afia os dois, sem diferença. Pode ter diferença no tempo. Ah, Cabral, mas tal aço não requer uma... Tá, vamos fazer uma concessão. Se você usar uma pedra natural como a minha, talvez você leve absurdamente mais tempo para afiar o Maxamet com 67 de dureza e não consiga aquele fiozinho suave, por quê? Porque na verdade você vai deixar um monte de carboneto exposto na matriz, porque nessa dureza você até consegue desgastar bem a matriz, mas os carbonetos nem tanto, eles se desgastam, mas não na mesma velocidade da matriz. Então você vai ficar com a matriz que eu chamo pé de moleque, aquele monte de carboneto exposto, mas que corta bem, só não corta com aquela suavidade. Então nesse ponto, o abrasivo vai fazer diferença, mas é factível fazer. Demora mais tempo e talvez, mesmo demorando mais tempo, você não chegue no mesmo resultado de suavidade, porque vai haver fratura. Gente, eu vou pausar esse vídeo e começar de novo logo em seguida para ele não terminar abruptamente. Bom, então eu estou reiniciando o vídeo, eu provavelmente, se for possível, se o telefone não der um formato diferente, eu vou juntar os dois num só, senão eu publico separadamente. Mas como eu estava dizendo,
Essa é a importância de você saber usar, gente. Para você saber usar, não, perdão, saber afiar. Para você não deixar de usar sua lâmina. Para você usar sua lâmina em literalmente tudo que você precisar usar. Mesmo que ela tenha que ir para uma beirada de calçada. Você vai falar, nossa, mas vai detonar meu fio? Vai detonar o seu fio. Mas você sabendo afiar e estando com o mínimo de uma ferramenta para fazer a afiação, ou seja, uma pedra de afiar, se for uma carborundo, excelente. Você repõe esse fio em minutos. Minutos. Eu não estou falando de levar 1 hora não, gente. Vocês viram aqui, D2,60 é uma barrinha de óxido de alumínio de 1 centímetro de largura, 8 centímetros de comprimento. Vocês viram, o fio foi reposto em minutos. Então, é para a pessoa perder o medo, parar de ficar ouvindo esses mistificadores vagabundos. Vou insistir de novo, vagabundos, falar bem pausadamente para ninguém falar, não, ele falou foi outra coisa, não, é vagabundo mesmo, tá? É vagabundo mesmo. Para parar de falar mentira para as pessoas. Porque tem uma legião de otário, de idiota, que não só acredita nessas mentiras, como vão criticar quem? O cuteleiro vagabundo? Não, o bobo aqui que fala a verdade. Não, o Cabral é grosseiro, é mal educado, ofende as pessoas. Quer dizer, falar uma mentira deslavada, que sabidamente é falso o que está falando, não ofende ninguém. Tá certo. É o que eu estou falando. Os valores, infelizmente, hoje em dia são outros. Eu tenho um tipo de valor que eu aprendi desde criança, por isso a gente fala que valor vem de berço, e quando se fala berço, desculpe, não está se dizendo se esse berço tem trabalhos a filigrana de ouro ou é feito de madeira rústica, ou é feito só de uma rede pendurada. Berço significa os valores que os pais passam para os filhos. E que valores, Cabral? Os valores tradicionais, gente. Honradez, humildade, honestidade. Não fazer aos outros o que você não quer que façam a você. Procurar ser o melhor que você possa ser, seja em que área for, fazendo o que for, tá? E um dos pré-requisitos é não mentir descaradamente, sem necessidade para as pessoas. Se você está num elevador, uma mulher te pergunta, eu estou bem vestido e tal, custa você usar uma mentirinha social, desde que aquilo não vá provocar uma humilhação nela em algum lugar. Se tiver alguma coisa muito fora do padrão, você tem a obrigação moral de falar com ela o que está fora do padrão. Mas caso contrário, se a pessoa está bem apanhada e tal, só não está muito elegante, você fala, não, se aquela é a vida dela, esse tipo de mentira, mentira social, não faz mal, gente. Agora, se a pessoa está com um rasgo atrás que ela não está vendo, você tem a obrigação moral de falar, porque ela pode tentar corrigir. Mentir aí estaria sendo prejudicial para a pessoa. Enquanto a outra mentira, você está elevando a autoestima dela. Então você não está fazendo mal. É uma mentirinha social. Quando um cuteleiro fala que não dá dureza mais alta, porque o usuário não vai conseguir afiar, vai ter que devolver para ele afiar numa lixadeira de cinta, ele está sendo vagabundo, porque ele está mentindo descaradamente. Ele sabe que é mentira. Ou isso ou ele não sabe afiar. Eu dou essas duas opções para os amigos. Ou ele é vagabundo ou ele é incompetente. Escolha em qual categoria vocês querem colocar esse tipo de cuteleiro. Ou é vagabundo ou é incompetente. Simples assim. Não tem uma terceira via, gente. É essa polarização. É esse extremo. Ou é vagabundo ou é incompetente. Pronto. Você pode até tentar achar uma terceira via. Ele pode até ser incompetente porque ele não teve tempo para aprender. Mas isso faz com que ele seja mais competente? Não. Quando ele faz uma afirmação dirigida a várias pessoas, ele tem que assumir a responsabilidade por aquilo que ele falou.
Você tem o direito de falar o que você quiser, desde que você assuma a responsabilidade pelo que você falou. Isso é ser homem. Homem que eu digo, não estou citando o gênero masculino, eu estou citando homem no sentido mais amplo, de honradez. Eu não vou chegar para uma mulher e falar seja homem, mas quando eu digo homem, eu estou nesse sentido, eu estou me referindo à honradez, à correção, né? A isso, a uma qualidade intrínseca do ser humano, perdão. Então, gente, é por isso que é importante você aprender a afiar suas lâminas. Porque, veja, de novo, já está mais do que comprovado, não por mim, tem uma série de usuários, youtubers aí que já comprovaram isso cabalmente. O fio de fábrica nem de longe é o melhor fio que a sua lâmina pode ter, tanto em termos de afiação, de agudez em si, quanto em durabilidade. Por quê? Por causa da maneira que ele é feito, instrumento rotatório elétrico. E eu já citei exemplo, os fios da Victorinox, que são feitos em instrumentos rotatórios com fluido refrigerado, ainda assim fatigam o aço do fio. Esse fio melhora com uma ou duas afiações posteriores. Então, quando você vê alguém falando, eu tenho um canivete Spider com IS-30V, já tem 2 anos e está com fio de fábrica. Tá. O que você infere diretamente disso? 1, ele provavelmente não sabe afiar. Não é culpa dele, tá tudo tranquilo. 2, ele praticamente não usa essa lâmina de verdade, né, gente? Ele deve cortar papel, deve cascar uma laranja, cortar uma maçã. Se cortar um paracorde, um pedacinho para mostrar um vídeo, não vai muito mais além disso, né? Porque quem usa lâmina sabe a realidade do que acontece com um fio com uma semana de uso. Ele se perde? Provavelmente não, dependendo de que você usa. Mas você ficar com um fio de fábrica 1 ano, 2 anos, só revitalizando no strop, vamos ser sinceros, você que usa a lâmina de verdade, porque ela precisa ser usada, você sabe que esse fio não se mantém só com isso. Você sabe disso. Você não precisa esconder o sol com a peneira. E não tem nada de culpar aço nem nada. Isso é da natureza do aço, seja ele qual for. Se for um aço de super aço aí, você cita o nome que você quiser. Pode ser inox, pode ser carbono, pode ter a dureza que quiser. Se você não der a devida manutenção, esse fio se perde com o uso real, tá, gente? Cortar papel de vez em quando, um trocinho assim, não. Mas no uso real do dia a dia, se perde. Uns podem levar mais tempo e outros menos, mas vai se perder. Tá errado o firme em só usar o strop? Não, se isso atende a ele para os cortes dele, sem problema, gente. Eu só estou dizendo que essa não é a realidade de quem usa mais intensivamente uma lâmina. Ainda mais lâminas de aços com baixa dureza. Não estou aqui querendo repreender, ofender ninguém, principalmente o firme. Mas eu estou falando uma realidade. Cabral, você está falando isso porque os seus fios são assim, a realidade dele é outra. Eu sei disso. Mas eu estou falando também que ele não usa tão intensamente esses fios, porque se usasse intensamente, e vou dar um exemplo do que ele faz muito, pelo que ele mostra nos vídeos dele, podar plantas. Gente, eu podo goiabeira direto, o firmo sabe do que eu estou falando. Goiabeira, se você tiver temperatura, sol, uma terra minimamente com nutrientes, água, você tem safra de goiaba o ano inteiro. Por quê? A goiabeira é uma planta que, se você poda, e goiaba só produz em galho novo. Então qual é a técnica de podar a goiabeira? A mais simples possível. Você olha para ela, tem flor ou tem fruto naquele galho, ele fica. Não tem flor ou fruto, poda-se.
porque aí vão surgir galhos novos, nesses galhos vão vir as florzinhas para as novas goiabas. Então, quem usa isso intensivamente para podar um pé de goiaba adulto manejado, ou seja, ele não tem nem 3,5 metros de altura, mas é aberto, espalhado, porque foi conduzido com poda para ser assim. Você sabe que você usar um canivete em aço inox 400